Olá, queridos alunos, tudo bem? Professor Edilson, da disciplina de Ciências, para darmos continuidade às nossas aulas, desta feita com a aula de número 5, cujo tema será organelas citoplasmáticas. Apenas a priori, de ponto de vista introdutório, vamos fazer aqui um comentário sobre o título ou o tema, assunto da nossa aula. Primeiramente, explicando o que são organelas. Também podem ser chamadas de organoides. E o significado é pequenos órgãos. Citoplasmáticas, organelas citoplasmáticas, porque esses pequenos órgãos se encontram dispostos, localizados no citoplasma das células. A primeira organela que estaremos comentando com vocês são as mitocôndrias, cuja estrutura, elas são organelas membranosas com dupla membrana, sendo que uma interna preguiada formando cristas e a outra, nesse contexto, é que as mitocôndrias têm a forma de bastão. A função primordial das mitocôndrias é realizar a respiração celular e a produção de energia. Em tela, nós temos aqui uma equação de como funciona o processo da respiração celular. Então, observem que os reagentes são a glicose, que é o açúcar, um carboidrato, por vista, é o carboidrato mais simples que existe, mais o gás oxigênio. Esses são os dois reagentes, juntamente, na verdade, o que vai originar uma reação química, cujos produtos são gás carbônico, água e energia. Esse processo acontece no interior das mitocôndrias. Aqui nós temos em tela uma representação esquemática de como é a estrutura de uma mitocôndria. Observem em tela as partes relacionadas. Nós temos uma membrana externa. Abaixo dessa membrana externa nós temos uma membrana interna. Estruturalmente, a parte interna é formada por cristas e é justamente no interior dessas mitocôndrias onde acontece o processo, quimicamente falando, que foi representado pela equação anterior supra-mencionada. Vamos comentar um pouco sobre o segundo tipo de organela presente no citoplasma, que são os ribossomos. Os ribossomos estão presentes tanto em células procariontes como em células eucariontes. Com relação à sua estrutura, os ribossomos apresentam uma estrutura em forma de globo, ou seja, apresenta uma estrutura globosa. É uma membrana, melhor dizendo, é uma organela não membranosa que apresenta subunidades com tamanhos diferentes que se dispõem uma sobre a outra, dando-lhe um aspecto aproximado de um 8. Nas células eucariotas, os ribossomos são maiores que nas células procarióticas, mas elas, independentemente do tamanho, realizam a mesma função. Elas são constituídas basicamente ou principalmente por proteínas. A função dos ribossomos, basicamente, é a produção ou a síntese de proteínas. Uma outra particularidade relacionada aos ribossomos é que eles tanto podem aparecer isolados no citoplasma,
como aderidos ao retículo endoplasmático. No próximo slide, aqui nós temos uma estrutura, né, o formato de um ribossomo, que apresenta basicamente um formato em forma de 8. Não é? A parte superior nós temos uma subunidade maior e a parte inferior uma subunidade menor. Não é? Então, o tamanho aproximado, cerca de 25 nanômetros. Retículo endoplasmático também seria um outro tipo de organela, né? Então, o retículo endoplasmático, estruturalmente falando, é constituída por um sistema de canais e bolsas achatadas. Tipos, nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, cuja sigla é o RER, e é responsável pelo transporte de substâncias e produção de proteínas, uma vez que apresenta ribossomos aderidos ao longo de suas paredes. O segundo tipo de retículo endoplasmático é o retículo endoplasmático liso, representado pela sigla REL. O retículo endoplasmático liso ele é um conjunto de canais sem ribossomos, responsável pelo transporte de substância e produção de lipídios. Aqui em tela nós temos uma representação, ou duas representações, melhor dizendo, dos tipos de retículo endoplasmático supracitados. À esquerda nós temos um retículo endoplasmático não granuloso, ou retículo endoplasmático liso. À direita, em tela, nós temos uma representação do retículo endoplasmático granuloso, também conhecido por retículo endoplasmático rugoso. É um sistema bem interessante, onde nós encontramos aderidos à sua superfície as organelas, inúmeras organelas chamadas de ribossomos. E para concluir a nossa aula por hoje, estaremos comentando sobre o complexo golgiense, cuja estrutura é formada por um conjunto de bolsas membranosas, cuja função é receber e armazenar substâncias. Dentre essas substâncias que são armazenadas, podemos citar inúmeras proteínas. Em tela, aqui nós podemos observar, né, de como morfologicamente a estrutura do complexo golgiense. Né? Se usarmos um microscópio eletrônico, podemos perceber que o complexo golgiense é formado por um conjunto de sáculos empilhados que armazenam proteínas. Então, acredito que foi de grande valia, de grande importância estarmos aqui, né, com vocês, né, para a cada dia mais a gente crescer, né, no conhecimento científico. Então, até a próxima oportunidade, lembrando que a atividade referente a esta aula estará na descrição do vídeo. Então, até a próxima aula e um enorme abraço.